Olá! Começa agora aqui na plataforma Oficina do Saber, nossa quarta aula do curso Motor a Combustão da série de cursos sobre mecânica básica, comigo, Bárbara Brier, mecânica e fundadora da Oficina Amiga da Mulher. Nesse curso, nosso objetivo é que você possa aprender mais sobre as características do funcionamento desses motores. Bora lá? Conhecemos um pouco sobre os componentes estruturais do motor e parte dos componentes principais que ficam alojados na parte superior, ou seja, no cabeçote. Agora vamos conhecer o cilindro, né? Como o nome próprio indica, é uma peça no formato cilíndrico, no qual o pistão se desliza, descrevendo um movimento retilíneo alternado. Nele, geralmente, é fabricado de ferro fundido devido às características autolubrificantes desse material. Quanto à fixação, os cilindros podem ser fixos quando fundidos aqui no bloco, ou substituíveis quando não fazem parte do bloco, podendo ser trocados. Se o cilindro for substituível, neste caso, eles recebem o nome de camisas, e a colocação do cilindro no bloco é chamado de encamisamento. Existe outra denominação quando estamos falando sobre as camisas, sendo camisa seca, quando o líquido de arrefecimento não tem contato direto com o cilindro, ou camisa molhada, quando a superfície externa do cilindro fica em contato direto com o líquido de arrefecimento. Quanto ao tipo de refrigeração, os cilindros podem ser refrigerados a ar ou por solução líquida. Os motores refrigerados a ar, os cilindros são aletados com a finalidade de aumentar a superfície de contato com o ar. Isto por causa do baixo coeficiente de transmissão de calor entre as paredes e o ar, o que não é necessário nos motores refrigerados a líquido, devido ao maior coeficiente de transmissão de calor entre as paredes e o líquido. No caso de camisas molháveis e substituíveis, a vedação entre as suas paredes e o bloco do motor é feita por intermédio de interferência de montagem, junta de borracha ou anel tipo O-ring. Devido ao atrito provocado pelo movimento alternado do pistão, os cilindros sofrem um desgaste que pode ocorrer em maior ou menor intervalo de tempo, dependendo de certos fatores internos e externos ao motor. Os fatores internos são geometria e material dos anéis de pistão, material do cilindro, acabamento do cilindro. E os fatores externos são combustível, óleo lubrificante, ar, água no combustível, água no óleo lubrificante, viscosidade inadequada do óleo, superaquecimento no motor, altas oscilações do motor e insuficiência de pressão de óleo. Pistão, também chamado de êmbolo, é uma peça cilíndrica, geralmente fabricada em liga de alumínio. Sua função é transmitir a força criada pela expansão dos gases à árvore de manivelas. Trabalha no interior do cilindro do motor, fazendo um movimento retilíneo alternado. Seu diâmetro se adapta ao diâmetro do cilindro. O pistão é menor que o cilindro. Sendo assim, o pistão é uma peça móvel do motor, sobre a qual é exercida pressão dos gases de combustão que o funcionam durante o tempo de expansão para produzir tempo útil de ciclo de trabalho. Tem o formato de um copo cilíndrico invertido, sendo a superfície direcionada para a câmara de combustão, denominada cabeça, e a parte mais afastada é denominada de saia do pistão. A parte superior da cabeça do pistão é denominado coroa, e é ela que recebe a força ali da combustão, né, gerando o movimento do trabalho. Na parte lateral da cabeça do pistão, encontramos as caneletas, onde são instalados os anéis de segmento, e na parte de baixo, logo abaixo, na última caneleta aqui, encontramos os orifícios e pino de fixação do pistão e biela. As principais medidas relacionadas ao pistão são o seu curso, né, nessa vertical, e o seu diâmetro. Sabemos que o pistão é uma das partes móveis do motor, do cilindro. Mas agora, vamos tratar como parte móvel da câmara de combustão, beleza? O pistão, ele recebe, né, diretamente ali a pressão dos gases da combustão e transmite a biela.
E ele é ligado à biela por meio de um pino de aço, denominado pino do pistão. E do outro lado da biela é ligado à árvore de manivelas. O pino é fabricado em aço especial para resistir aos desgastes, pois está sujeito a grandes tensões. Está alojado em um furo que fica abaixo do alojamento dos anéis de segmento, atravessando o pistão. Quanto ao modo de fixação, o pistão pode ser de pino flutuante, semiflutuante e fixo. Características do pistão: baixo peso específico para mover-se com facilidade, alta resistência, rápida dissipação, saída do calor. Os pistões são ovais e cônicos para não provocar o engripamento no cilindro devido à dilatação da cabeça do pistão, região de maior carga na combustão. O pino do pistão e logo o furo de instalação do pino é fora do centro, descentralizado, para evitar batida da saia nas paredes do cilindro quando o pistão inverte o sentido de movimento no início da expansão e ajudar no movimento de transição de ascendente para descendente da árvore de manivelas. Observe que A é maior que B. A forma do pistão parece perfeitamente cilíndrica, mas na realidade é muito complexa, sendo ligeiramente oval e cônica. A geometria da cabeça do pistão tem ligação direta com a câmara de combustão. Essa geometria é bastante estudada com a finalidade de otimizar o desempenho, consumo, emissão de poluentes e outras várias propostas. A geometria da cabeça é estabelecida em função da câmara de combustão e geralmente temos os formatos de plana, côncava, convexa ou irregular, geometria utilizada nos motores atuais. Anéis de segmento. Eles têm a função de assegurar que não haja fuga da mistura gasosa na altura que o pistão efetuar seu movimento de compressão, conter a explosão que se dá no cilindro, vedando a passagem dos gases e retirar o excesso de óleo lubrificante que cobre a superfície do cilindro. Os anéis de segmento encontram-se alojados em sulcos, efetuados na superfície exterior do pistão, e são fabricados de um material menos duro que o material que constitui o bloco do motor, de forma que sejam esses anéis e não o bloco a desgastarem-se com o uso. Os anéis cumprem as seguintes funções: controlar o fluxo de óleo nas paredes do cilindro sem deixar o lubrificante subir para a câmara de combustão, assegurar a compressão na câmara de combustão, retendo os gases para que não cheguem até o cárter, assegurar a expansão no cilindro, evitando passagem dos gases para o cárter, dissipar, conduzir parte do calor do pistão para o cilindro. Assim, o sistema de arrefecimento do motor alcança melhor controle de temperatura interna no motor. E temos três tipos de anéis: anel de compressão, que é vedação, anel raspador, também considerado vedação, e os anéis recolhedores, que é considerado também anéis de óleo. Os anéis de compressão são instalados nas duas primeiras canaletas da região dos anéis. Causam a vedação entre pistão e cilindros, o que garante a compressão da mistura. Evitam também a passagem dos gases das câmaras de combustão para o cárter do óleo, do cárter para as câmaras. O requisito básico é assegurar a compressão na câmara de combustão. Possui perfil especial para garantir o máximo contato com o cilindro e ter melhor vedação. É confeccionado de material que proporciona resistência ao desgaste e à temperatura. O anel está montado na canaleta, na região mais quente do pistão. O componente recebe as pressões da compressão e também da combustão, junto com a temperatura excessiva. Os anéis raspadores, têm a função de retirar o excesso de óleo lubrificante que se deposita nas paredes do cilindro, evitando assim enviando para o interior do pistão e daí para o cárter, evitando deste modo que o óleo seja queimado na câmara de combustão. O anel raspador, no movimento de descida do pistão, remove parte do óleo das paredes do cilindro. Este anel também atua como controle da compressão, junto com o primeiro anel. No ângulo da borda de contato, permite o anel espalhar o óleo no movimento de subida
e remover o excesso de lubrificante no percurso de descida do pistão. Os anéis de óleo, conhecido também, o conjunto de anéis de mola de expansão, tem a finalidade de remover o lubrificante do cilindro no movimento de descida do pistão. Os anéis fazem raspagem, a mola segura a pressão dos anéis, controla o cilindro, o óleo removido pelos anéis percorre 2 caminhos até chegar ao cárter, os canais internos e também as laterais da saia do pistão. Biela. A biela é o elemento do motor que se encarrega de converter o movimento alternativo retilíneo do pistão em movimento circular contínuo da árvore de manivelas. É a peça do motor construída normalmente de ligas de aço, que deverá resistir aos impactos provenientes da combustão sem sofrer deformações. As bielas podem ter sua fabricação do tipo forjadas, mais resistentes com o processo de forjamento, a peça em questão fica mais leve e tem uma liga muito mais forte. Sinterizadas, mais leves, reduz ao mínimo as perdas de matéria-prima. Facilita o controle exato da composição química desejada. Elimina ou reduz operações de usinagem, possibilita bom acabamento superficial. Produtos obtidos de alta pureza. Permite a utilização de características de resistência exatamente como requeridos pelo projeto. Fraturadas. Usinagem mais precisa. A biela fraturada é forjada numa única peça e depois separada através da ruptura do material em um ponto pré-determinado, formando assim o par, biela e capa de biela. Disso vem o motivo para serem fraturadas. Na biela tradicional, a peça é feita em 2 partes separadas, para depois serem unidas pelos pinos localizadores. Já a biela fraturada é superior, porque durante o processo de montagem elas voltam a se unir no virabrequim, obtendo um encaixe perfeito entre biela e capa, eliminando os pinos, diminuindo sua massa em rotação, os ruídos e vibração do conjunto. Além de ser mais rápida para fabricar e ser feita numa única peça, ela é mais uniforme e menos propensa a deformações. A biela tem um corpo que em sua parte média, com perfil em I, para aumentar sua rigidez e diminuir seu peso. Alguns tipos de biela, existe orifício ao longo do corpo para conduzir o óleo lubrificante. A manutenção da biela é feita apenas na desmontagem total do motor, quando se deve observar se há empenhos do corpo da biela e desgaste acentuados nas buchas. Bronzina. Serve de guia e apoio para o órgão giratório em regime de velocidade e cargas elevadas. É feita de aço para suportar essas pressões e velocidade de rotações elevadas. Tem revestimento de material especial anti-fricção para reduzir o atrito, desgaste e possíveis gripamentos. O formato da bronzina é de 2 peças semicirculares que se ajustam entre si. Possui um ressalto para assegurar o posicionamento correto na montagem e impedir seu deslocamento lateral, bem como orifícios que permitem facilitar a lubrificação. As bronzinas, que também são conhecidas como casquilhos, elevam a eficiência dos motores e prolongam a vida útil da árvore de manivelas, que é um órgão de grande utilidade e custo elevado. São buchas bipartidas, geralmente trimetálicas. A primeira é uma camada constituída de metal branco, à base de estanho, cuja finalidade principal é formar uma camada protetora contra a corrosão. A segunda camada, que é constituída de cobre e chumbo. E a terceira é a chapa de aço, que dá devida resistência ao casquilho. A bronzina é constituída basicamente de ressalto de localização, canal de óleo e orifício de óleo. O ressalto, ele evita que a bronzina se desloque lateralmente na capa da biela ali, ou na parte de cima da biela, quando está em rotação. Esse ressalto, ele está situado em uma das extremidades de cada bronzina e se encaixa em um alojamento no mancal onde ela se assenta. O canal de óleo possui um orifício de óleo que coincide com o orifício na capa do mancal, por onde penetra o óleo que lubrifica entre a bronzina, que vai ali na capa da biela, com a árvore de manivelas.
Árvore de manivelas. É um dispositivo mecânico que permite girar um eixo usando menor esforço por meio de uma alavanca. Também conhecida pelos nomes de eixo motor, virabrequim, girabrequim e eixo de manivela, é o órgão que transforma o movimento alternativo do pistão em movimento rotativo. É suportada pelos mancais fixos e as bielas são presas nos mancais móveis. É confeccionada em ferro fundido ou aço forjado de acordo com o projeto de cada motor. Ela é responsável por transferir toda a força da combustão dos cilindros para o sistema de transmissão através do volante do motor, da embreagem ou pelo conversor de torque. Por isso está sujeita a grandes esforços durante o funcionamento do motor. Este componente possui diversas manivelas, deslocadas em ângulos diferentes. Essas manivelas são acionadas pelas bielas no tempo de combustão de cada cilindro, ou seja, do terceiro tempo. O ponto de apoio do pé da biela na manivela é chamado de moentes. A parte da árvore de manivelas que corresponde ao eixo são denominados munhões. Então os moentes seriam móveis e os munhões seriam fixos. Os munhões são assentados nos mancais fixos do bloco sobre as bronzinas. As manivelas giram em torno dos munhões, dando-lhes movimento de rotação. A árvore de manivelas, então, tem as seguintes partes. Vamos lá. Munhões, moente, rasgo de chaveta, flange e orifícios de lubrificação. O rasgo da chaveta, como vocês podem ver aqui, ela aloja, ela trava a engrenagem da distribuição mecânica, encaixada em uma das extremidades da árvore. O flange, que está aqui, posicionado aqui, serve de apoio e encosto para o volante do motor, que é fixado a ela com parafuso na extremidade contrária à de fixação da engrenagem da distribuição. Os orifícios de lubrificação permitem a passagem de óleo para lubrificar os munhões e moentes, E a árvore de manivelas possui ao longo do seu corpo contrapesos que auxiliam no movimento rotativo e também no equilíbrio do motor. Para possibilitar o seu correto funcionamento, a árvore de manivelas possui algumas características, sendo: deve ser feita em aços especiais que garantem grande resistência à torção de acordo com a potência do motor. Não deve ter cantos vivos onde pode aparecer trincas. Essas trincas seriam produzidas pelas vibrações da árvore de manivela durante a rotação e com o tempo causariam sua ruptura. Assim, a árvore de manivelas deve apresentar raios de concordâncias adequados, que provoquem um arredondamento nos cantos e garantem maior resistência. Deve ser maciça, pesada, sendo assim, ser construída em uma peça inteiriça, fundida ou forjada. Ter um volante de motor acoplado que compensa com sua inércia os tempos improdutivos do ciclo de trabalho de cada cilindro. Lembrando que no ciclo de funcionamento de um motor de 4 tempos, o único tempo produtivo, ou seja, que gera trabalho, é o tempo de combustão, o de expansão. Como trabalha com rotações elevadas, deve ser devidamente balanceada através de equipamentos apropriados. Podemos encontrar furos nos contrapesos do virabrequim, que são feitos para equilibrar as massas durante o processo de balanceamento. Volante do motor. Tem a função de regularizar e equilibrar a rotação da árvore de manivelas. Do terceiro tempo, a combustão, expansão, o volante absorve a energia cinética desenvolvida durante a fase da combustão e restitui nos tempos auxiliares, admissão, compressão e descarga. Sua outra função é de transmitir a força gerada pelo motor à caixa de câmbio, através da embreagem ou de um conversor de torque que são instalados à árvore. O volante é confeccionado de aço carbono ou de ferro fundido e balanceado na fábrica por meio da remoção de material. Bom, nossa aula fica por aqui. Curtiu? Comenta, compartilhe com seus amigos e aguardem os próximos cursos. Um forte abraço. Tchau, tchau!